abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 5. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Acho que é a passagem mais conhecida, uma das passagens mais conhecidas. Mateus capítulo 5. Vamos ler com a guia de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém. Esse sermão aqui, ele dá umas 50 horas de pregação. E quando eu falo umas 50 horas, é pura verdade. Ele é muito profundo. Para nós entendermos, esse sermão, ele é tão profundo que eu peguei ele do verso 1 ao 3. Eu vou expor só essa parte, do verso 1 ao 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Fazer uma observação. No capítulo 4, Jesus ele sai de Nazaré, ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, habitar nos confins de Zebulon e Naftali, que ficava junto ao mar, para que cumprisse a profecia de Isaías. E essa profecia diz assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O capítulo 4, do versículo 12 ao 25, Jesus chama as pessoas ao arrependimento, cura os enfermos, faz demonstração de libertação de pecado. E no capítulo 5, Jesus fala da lei de Deus e interpreta a lei corretamente. Nós podemos fazer um paralelo, do capítulo 4, 5, 6 e 7 com a passagem de Êxodo, lá do Antigo Testamento. Por quê? A diferença é que, assim, Êxodo, Deus tira, significa passagem, Deus tira as pessoas do cativeiro do Egito e leva para a terra prometida. Perfeito? Em Mateus, o Evangelho de Mateus, em Êxodo, Deus tira as pessoas do Egito, vai para o Monte Sinai, mostra as leis e guia eles para a terra prometida. Em Mateus, o próprio Deus desce, ele se expõe às pessoas, e ele se expondo aos homens, ele anuncia a lei, interpreta a lei corretamente e chama as pessoas ao arrependimento. Nós temos que entender que o mesmo Deus que deu as leis a Moisés, que escreveu nas tábuas, é Jesus Cristo.
Ele é a própria palavra encarnada. O mesmo Deus que falou com Moisés face a face, é o mesmo Jesus. É isso que nós temos que ter sempre em mente, tá? E às vezes alguém questiona, mas você fala sempre as mesmas coisas. Vocês vão entender nesse sermão o porquê eu sempre às vezes falo as mesmas coisas. Às vezes fica até um pouco cansativo, talvez faltam às vezes até um pouco do Espírito Santo, falta um pouco mais de oração em mim, mas vocês vão entender o porquê eu sempre repito as mesmas coisas, tá? Vamos lá, verso 1. E Jesus vendo a multidão. Mateus, ele registra a multidão a qual Jesus observava, dando a entender que era o momento propício desse sermão. Foi considerado, vamos dizer assim, o auge da pregação de Jesus Cristo. Foi considerado quando o ministério de Jesus Cristo estava mais à tona, sabe? Estava bombando, vamos dizer assim. E ele continua: subiu a um monte e assentando-se. Por que ele escreve subindo a um monte? Porque ele faz um paralelo com o Monte Sinai. Moisés recebeu as leis através do Monte Sinai, Deus falando com ele. Jesus Cristo desce, Deus desce e fala perante as pessoas as leis dele, que é a mesma lei, tá? A diferença é que Jesus ele interpreta corretamente, né? E se assentando-se, tem pessoas que passam por essa parte. Não, se assentando-se é normal, só estava esperando que ele se assentou. Não. Quando um rabino, um mestre, se assentava, significava que a pregação, aquele ensino era algo muito sério, era algo pesado. Até hoje, a Igreja Católica, quando o Papa se assenta, significa que é algo oficial. Eles levam essa tradição até hoje. Então, quando Jesus se assentou, significava que era um assunto sério. E, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Primeiro, a palavra discípulo aqui não quer dizer só os 12. Significa que eram os seguidores de Jesus, eram muitas pessoas. Tem uma passagem que fala que só de homens, em determinada multidão que seguia Jesus Cristo, só de homem, aquela parte que era dos pães, multiplicação dos pães e dos peixes, era só contando homens, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E naquela época nós sabemos que às vezes homens tinham mais de uma mulher, tinha mais de 5, 6 filhos. Era uma multidão imensa a seguir Jesus Cristo, imensa. Em segundo lugar, aproximando-se dele os seus discípulos. Todos os que desejam escutar a palavra de Deus, é necessário se aproximar de Jesus. Se nós queremos ouvir a Deus, se nós queremos seguir as coisas corretas, é necessário se aproximar de Jesus Cristo. E como nós nos aproximamos dele? Em oração e palavra. E abrindo a sua boca, essa expressão não é uma mera expressão poética que Mateus escreveu. Significa, no grego, quando fala abrindo a sua boca, significa que é necessário a atenção do ser humano, que Jesus está falando algo sério, que Jesus está abrindo o coração dele para o povo, ele está tirando a mais pura palavra dele. Os ensinava dizendo, a expressão no hebraico aqui, na verdade no aramaico, Jesus ele ensinou essas leis, esse sermão, não foi apenas uma vez, não é que ele só falou do capítulo 5 ao capítulo 7 e nunca mais falou nada. Ele ensinava isso aqui todo tempo, toda hora, todo tempo. Os ensinos de Jesus eram sempre os mesmos. Tanto que ele fala mais à frente, que daqui uns dias, se Deus assim permitir, nós vamos expor essa parte. Ele fala assim, eu não vim para destruir a lei, ao contrário, eu vim cumprir a lei. E ele fala assim, todos aqueles que seguem essas minhas palavras, eu vou comparar ele com alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele fala para nós continuar seguindo essas palavras, continuar seguindo a lei. As leis cerimoniais passaram, mas as leis de Deus sobre amarás a Deus de todo o seu coração, amarás o seu próximo, essas leis continuam firmes. E tem outras leis dentro dessas. Mas resumindo, a lei dos profetas é isso: amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua inteligência, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então essas palavras que Jesus ensinava era
semanas após semanas, dias após dias. Tem historiador que fala que o sermão da montanha, do 5 ao 7, ele não foi ensinado apenas naquele dia. Eles ficaram vários dias, Jesus ficou vários dias ensinando esse sermão inteiro, sabe? Um dia atrás do outro. Enfim, uma observação: esse sermão ele não foi apenas lido em 1 ou 2 horas, como nós lemos aqui. Às vezes esses dias mesmo nós sentamos para ler ali na mesa, mas ele levou bastante tempo a ser falado, a ser pregado, né? É um dos motivos que quando Jesus ele faz a multiplicação dos peixes, significa que ele estava dias, aquela multidão estava dias e mais dias com ele. Muitos nem dormiam. Então aprendemos que Deus nos avisa não só uma vez, mas Deus ele repete sempre os seus ensinamentos, sempre. E é um dos motivos que eu creio que Deus passa isso para nós. E é um dos motivos que eu faço isso aqui em casa. Sempre falo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Ela é fiel, ela é eficaz, ela é verdadeira. O sermão da montanha é algo íntimo. É o abrir de coração de Deus a seus filhos e não filhos. É o abrir de coração do mestre e seus seguidores. É o pai falando com o filho. É o irmão mais velho ensinando o mais novo. É um Deus que encarnou e deu a liberdade aos homens para se aproximar a Ele. Esse é o sermão da montanha. Então ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado nós estudamos, nós lemos nos Salmos. Significa feliz, mais que feliz. É algo muito grande. Ó felicidade. É algo que é difícil de explicar. Pobre de espírito. Nós vamos falar primeiro o que não é pobreza de espírito. Em primeiro lugar, não é situação financeira, não é economia. Tá? Durante anos, a Igreja Católica, muitas vezes, até outras igrejas cristãs pregaram que tinha que abrir mão dos bens, e não é isso que Jesus está falando aqui. Tá? O próprio Francisco de Assis renunciou às riquezas para viver na pobreza. E nós temos que entender que se Jesus estivesse falando de pobreza, né, de riqueza, para falar a verdade, seria pecado você dar esmola para um pobre. Porque se Jesus está falando para você abrir mão da riqueza, é pecado você fornecer dinheiro a alguém. Em segundo lugar, não significa ter uma vida espiritual pobre. Ao contrário, totalmente ao contrário. Não significa ser pobre em amor, não significa ser pobre em pureza, não significa ser pobre na fé ou na piedade. Lembra quando nós falamos de piedade? Piedade com os homens e piedade com Deus? Não significa isso. Terceiro lugar, não significa ter mente fraca, psicológico fraco ou autoestima baixa. Não. A pobreza de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças a quais nós lemos. Ela é a base de tudo. Nós temos que entender que a palavra de Deus tem ordem, tem decência. Não é chegar pregando e falando qualquer bobagem. Jesus não falava qualquer bobagem. Tudo já estava premeditado. Nós temos que entender que a ordem na palavra de Deus e as bem-aventuranças é como se fosse uma escadinha. Uma escadinha. Nós vamos entender aos poucos por quê. Pobreza de espírito é reconhecer que você não tem nada a dar a Deus. Isso é pobreza de espírito. Há duas palavras aqui, quando nós traduzimos pobreza. A pobreza no grego, que é uma pobreza que a pessoa, vamos dizer assim, ela é pobre, só pobre, sabe? Pobre. Porque ele tem casa, vamos dizer hoje, se ele tem casa, ele tem um carrinho ali, ele tem o básico que comer. Tem esse pobre. E tem o mais pobre, aquela pessoa pobre que é miserável, ela não tem nada, ninguém quer ela perto dela. Ela não tem nada de nada. Ela não tem herança, ela não tem família, ela está perdida. É essa palavra que Mateus usa aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala sobre espírito.
Ou seja, bem-aventurado é você. É um paradoxo. Bem-aventurado é você, que a sua capacidade, que toda a sua base só está em Deus. É isso que Mateus está falando aqui. É se comparar igual o publicano fez. Ele olhou a parábola do rico e do publicano, né, do fariseu e do publicano, desculpa. O fariseu faz aquela oração maravilhosa. E é uma coisa que hoje eu não me impressiono com oração maravilhosa. Para mim, eu estou nem aí com oração maravilhosa. A oração mais bonita que existe, tá, é aquela que nós confessamos nossos pecados dentro dos nossos quartos. É aquela que você fala: Senhor, meu pecado é tão terrível, a minha mente é tão terrível que eu não posso confessar nem para o meu marido, nem para minha esposa, nem para o meu melhor amigo. Eu só posso confessar a Ti. Isso é pobreza de espírito. É a oração do publicano que ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. É nós se colocar no lugar de Isaías, quando ele olha para o altar de Deus e fala: ai de mim, eu estou perdido, pois eu ando num povo de impuros lábios, e eu sou um homem de puros lábios. Essa é uma pessoa que tem pobreza de espírito. É se comparar com Pedro, que quando eles estão pescando, ele olha para Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. E é se comparar com Paulo também, que ele fala em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é pobreza de espírito. E uma observação, eu sempre gosto de fazer observações, todos os quais eu citei aqui, o publicano, Isaías, Pedro, Paulo e outros, tiveram uma resposta perante Deus, uma resposta positiva, porque Deus só responde positivamente quem se joga aos pés dele. Deus, ele rejeita os soberbos e ele acolhe os humildes. É sempre assim, sempre vai ser assim. Pobreza de espírito é reconhecer que o seu louvor é insuficiente, não é suficiente para Deus. A tua oração não é suficiente para Deus. As tuas obras não é suficiente para Deus. O que Jesus está falando aqui é: bendito e feliz é o homem que entendeu que sua depravação e sua pobreza, que entendeu a sua depravação e sua pobreza, colocou toda a sua situação na mão de Deus. Ele entendeu que toda a sua necessidade é perante Deus. Tudo, a base dele é Deus, é Jesus Cristo, que ele só tem Jesus Cristo. Esse é o pobre de espírito. E o que nós vemos hoje por aí é o contrário. Seja autossuficiente, seja tal coisa, você é o melhor de todos. Não, para com esse negócio de confessar pecado. Que confessar? Não. Confesse os teus pecados perante Deus. Se algo pulsa dentro de você, se você faz algo de errado, você fala: Senhor, eu não mereço o céu. Eu não mereço nada disso que eu tenho, Senhor. Eu não mereço nem a casa que eu tenho. Quanto mais as suas coisas celestes. Isso é pobreza de espírito. É reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus. Por que ser pobre de espírito? Primeiro, se você não for pobre de espírito, Jesus jamais será precioso para você. Jesus, ele só veio para uma coisa: para salvar os homens dos seus pecados. Só é para isso que ele veio. Ele cumpriu todas as profecias. Ele cumpriu todas as profecias. Ele cumpriu todas as obras que ele tinha que fazer. Mas o objetivo principal dele era salvar os homens dos seus pecados. E para entender que nós somos pecadores, é necessário ter pobreza de espírito. Por quê? Porque só precisa de Jesus quem é pobre de espírito. Em segundo lugar, se você não for pobre de espírito, você não pode ter o reino dos céus. Na tradução, no original, não está escrito o reino dos céus, está escrito o reino de Deus. Mateus, entre outros, traduziram assim porque eles não falavam o nome de Deus para nada, então, nada. Por isso que eles colocaram o reino dos céus. Segundo, se você não for pobre de espírito, você não pode ter o reino dos céus. Por quê? Porque bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu não é do autossuficiente, o reino do céu não é aquele que bate no peito e tem boas obras, o reino do céu não é aquele que consegue fazer as coisas sem Jesus Cristo, não. O reino do céu é para nós. É para nós que choramos por nossos pecados. É para nós que sabemos que somos insuficientes. Somos apenas Cristo suficiente. Em terceiro lugar, por que ser pobre de espírito? Se você não for pobre de espírito, você não pode ser feliz. Por quê? Porque bem-aventurado, feliz ou mais que felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas confundem hoje o que é felicidade.
pessoas falam que qualquer coisa é felicidade, menos o que está aqui. E muitas das vezes elas distorcem totalmente esse livro para falar o que é felicidade. E não. O próprio Deus desceu à terra e no sermão de Dias ensinou durante todo o ministério dele que feliz é o homem que é pobre de espírito, feliz é o homem que chora por seu pecado, feliz é o homem que clama a Deus e fala: Senhor, eu não sou nada bom. É como diz aquele hino: nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Isso é pobreza de espírito. E Jesus fala: você é feliz por isso, você vai ter o meu reino por isso. Como saber se somos pobres de espírito? Primeiro, você entende que toda a sua base e aceitação de Deus está em Jesus Cristo. Vamos dar exemplo? Esses dias até nós estávamos conversando, me veio um desespero. Por quê? Porque eu comecei a ler as escrituras do Antigo Testamento, eu comecei a ler, e eu sempre faço isso, nem que for uma vez por ano, eu procuro sempre ler a Bíblia inteira. Às vezes eu falho, às vezes eu acerto, mas procuro sempre ler a Bíblia inteira. Eu fiquei olhando a lei e li Romanos e eu falei: cara, é impossível Deus ser salvo. É impossível me salvar. Até que surgiu Romanos 7, Paulo fala: grato sou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando eu olho para mim, eu falo: é impossível. Quando eu morrer, eu mereço o inferno. Olha as minhas obras, olha os que eu fiz no passado, olha muitas vezes as coisas que eu faço, o pensamento que eu tenho. E automaticamente o Espírito Santo vem e nos fala: não é por suas obras, não é por causa da sua suficiência, é porque eu morri por você. É porque eu dei a vida por você. É isso que Cristo nos fala todo santo dia. E por isso que nós devemos sempre ler as Escrituras e ficar debaixo de oração todo santo dia. E há pessoas que falam assim: eu serei salvo por isso ou por aquilo, porque eu sou uma boa pessoa. Pode perguntar para qualquer pessoa, por exemplo, ou qualquer religião: por que você vai ser salvo? Porque eu sou bom. Porque eu honro meu pai e minha mãe. Porque eu nunca bati na minha esposa? Porque eu nunca me separei? É sempre com obras. Naquele dia essas pessoas ficarão assustadas. Por quê? Porque Jesus ele vai falar: fulano de tal, presente, você é pecador, vai para o inferno. Ciclano, autossuficiente, presente, você vai para o inferno. Naquele dia Jesus Cristo falará: pecador, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Ele vai falar: presente. Vinde, bendito do meu Pai, possuir o reino dos céus. Porém, o que eu estou falando aqui não significa que não é para nós andar em boas obras. Nós devemos andar em boas obras, porque nós já somos salvos por Cristo. Mas chegar naquele dia e falar: não, eu estou sendo salvo porque as minhas obras me salvaram, não. Significa que essa pessoa não entendeu nada do Evangelho de Cristo. Segundo lugar, pobreza de espírito é ser como Jó, um homem íntegro, moral, ético. Jó era exemplo. Jó era aquele homem que ele, novo, passava no meio dos senhores e os senhores tiravam o chapéu para ele. Isso é difícil de acontecer, principalmente lá atrás. Era normalmente o mais novo tinha respeito por o mais velho. E Jó era esse homem, era o exemplo para todos os homens. E mesmo assim, no fim da sua história ele fala: antes eu te conhecia por ouvir falar, eu te conhecia por teologia. Hoje os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo e me jogo no pó e nas cinzas. Porque mesmo Jó, sendo um homem íntegro, que não tinha um erro para falar dele, nada, ele entendia, ele compreendeu que as obras dele era como fosse um leproso que fez um bolo, não tinha salvação, sabe? Como aquela pessoa que as obras não servem de nada. Ele compreendeu isso já lá atrás. Mas Jesus não tinha vindo ainda, não, mas Jó já tinha se encontrado com Cristo. Jó já falava com Deus naquela época. Jó já tinha entendido as leis de Deus, já tinha entendido que viria o Messias, que as obras de Jó não valiam nada. Esse era Jó. É como uma criança, dependente sempre do pai e da mãe. É isso que nós devemos ser. Eu vejo às vezes o Dudu aqui em casa, e ele pede alguma coisa pra gente, ou pro pai, pra mãe dele e tal, e eu fico: caramba, não vai aprender a fazer nunca. Fico às vezes falando assim, e às vezes eu faço essa comparação. Eu falo: é o filho que depende sempre do pai, é o filho que até há certos estudos que o filho vê o pai e a mãe como um Deus.
sabe? Porque Deus fez isso conosco, para nós colocar sempre o nosso pai, nossa mãe acima de nós, sempre ter respeito por nossos pais. Mas eu fico olhando assim e falo, é exatamente o que Cristo quer de nós. Nós sempre dependentes dele, nós sempre aprendendo dele, nós sempre caminhando com ele. Em terceiro lugar, pobreza de espírito é estar suplicando em oração, pedindo para ser mais cheio do Espírito Santo, lendo as Escrituras, se guiando exatamente como Deus requer. Por último, como ser pobre de espírito? Só Deus pode fazer isso em nós. Só Deus pode tocar no meu ser, no ser de qualquer outra pessoa, e fazer nós entender que nós somos pobres de espírito. No capítulo 2 da Epístola aos Romanos, Paulo fala uma parte assim: você está se vangloriando e está caindo nesses pecados, né? Você se vangloria e acha que você é melhor do que teu irmão, mas você não está entendendo que é Deus que te leva ao arrependimento. É Deus que nos leva ao arrependimento. Então nós devemos dar graças a Deus todos os dias. Senhor, obrigado, porque eu pequei e eu consegui reconhecer. Eu falo a experiência própria da minha vida. Durante muitos anos eu andei em pecado, e nossos olhos ficam cegos para isso, nossa mente fica cauterizada, nós sabemos que é errado, mas nós não conseguimos sair dessa lama. E se hoje nós saímos disso, é porque Deus deu graça de nós sair disso. Se hoje nós estamos sentados e louvando a Deus, que antigamente, nessa mesma sala, muitas vezes nós estávamos embriagados, drogados, fumando, bebendo, falando que não deveria. Se hoje nós estamos convertidos, transformados em Cristo, é porque Deus teve misericórdia de nós, e não porque eu fiz tal coisa. É reconhecer que, Senhor, o meu arrependimento vem de Ti. Só Tu poderia fazer isso comigo, só Tu. E nós temos que entender, até parece um sermão, uma palavra triste, mas não, nós somos o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque o reino é nosso. O reino é nosso. Nós não fizemos nada para recebê-lo, e nós teremos vida eterna, e glória eterna, e felicidade eterna. É isso que nós vamos ter o resto das nossas vidas. Sofreremos um pouco aqui na terra, claro, mas teremos muitos momentos felizes, e o reino não vai ser daqui a alguns anos, ou quando nós morrer, não. Jesus, ele pregou: arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus, já chegou o reino de Deus. É o reino que habita dentro de nós, o reino começa aqui. Da mesma forma que o inferno de muitas pessoas começa aqui. E você pode ver que muitas pessoas tentam pegar felicidade mundanas por aí, entre carros, casas, guerras e mais guerras, discussões, e eles tentam de qualquer forma fazer diversas coisas para ser felizes, mas sendo que a felicidade deles está num pequeno livro, a qual saiu da boca de Deus. Isso é ser bem-aventurado. É saber que a sua suficiência, é saber que a tua base está em Jesus Cristo. Isso é ser bem-aventurado. É saber que se você errar, há um Deus misericordioso. É saber que Ele está ouvindo a tua oração, que Ele está no nosso meio agora. Isso é ser bem-aventurado. E é saber que quando você morrer, quando você partir, você não vai partir em aflições. Mesmo que aquele momento de passar dessa vida para lá e perder essa vida aqui, naquele leito quase de morte, mesmo que dê aquela aflição de medo, você saber que, e estar na confiança que eu terei vida eterna, eu já sou eterno. É isso que falta para muitas pessoas por aí. Pode perguntar para qualquer um e fazer uma pesquisa, ou ir em qualquer leito, as pessoas não querem morrer porque elas não sabem para onde vão. Nós que estamos em Cristo Jesus sabemos para onde nós vamos. Pode acontecer qualquer momento agora aqui conosco, qualquer coisa, e vir a aflição, mas nós sabemos que por mais que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer. Por quê? Porque sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Deus está conosco. Esse dia está engraçado. Eu estava lá no quarto, aí eu dei uma engasgada e faltou o ar. Deu uma aflição, e eu perguntei: por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo?
eu estou com medo da dor, mas na hora de partir, é como Paulo disse, se eu ficar, eu vou ficar com Cristo. Se eu morrer, é ganho, tanto faz, está tudo certo. Paulo ele pedia para ficar por quê? Porque ele queria converter mais pessoas, porque ele queria que mais pessoas fossem alcançadas por Jesus Cristo. Ele queria que elas entendessem que a suficiência delas estava só em Cristo, que só Ele poderia salvar. Cristo só Cristo poderia salvar. Essa palavra que Deus nos dá. Pequeno verso, uma pequena coisa que nós podemos aprender. Coisa simples. 3 versinhos. E Jesus vem da multidão, subiu a um monte e se assentando, aproximaram-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós aprendemos que para aprender de Deus é necessário nos aproximar de Jesus Cristo. Para aprender de Deus é necessário ouvir o que Ele falar a nós. E para aprender de Deus é necessário Ele nos transformar. É necessário nós entendermos, através do Espírito dele, que toda a nossa base, toda a nossa vida está baseada em Cristo Jesus. Há até um verso que fala assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso nós poderíamos falar se nós não tivéssemos Jesus Cristo, mas como nós estamos debaixo do sangue de Cristo, não há coisa melhor do que cair na mão de Deus, não há coisa melhor do que se amparar na mão de Deus. E quando nós estivermos desesperados com algo, lembre-se, eu estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. E quando nós estivermos em desespero, lembrar de Romanos 7, grato sou por Jesus Cristo, meu Senhor, porque eu por mim mesmo sou, por minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas da minha carne a lei do pecado. Entender que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça.